Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Você pode acompanhar nossa programação no canal 2 da NET TV, no YouTube e também nas nossas redes sociais. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar Marco Sérgio. Bem-vindo, Marco. Obrigado, Ana. Vamos falar da bioluminescência dos vagalumes na Chapada dos Veadeiros. O Marco é servidor público, apaixonado pela natureza do Cerrado, e ele é idealizador de um evento de contemplação dessa bioluminescência dos vagalumes lá na Chapada dos Veadeiros. Marco, mais uma vez, muito bem-vindo. Grato. E eu quero que você nos diga sobre esse seu interesse pelos vagalumes. Você é biólogo? Sou geminiano, costumo brincar, né? Não tenho formação em biologia, apenas um curioso, que há 6 anos, andando ali pelas estradas de terra da Chapada dos Veadeiros, me deparei com esse fenômeno, a bioluminescência, né, dos vagalumes. Milhões de vagalumes reunidos num único lugar. Isso me chamou muita atenção e desde então, todos os meses de outubro, que é quando ocorre o ápice do fenômeno, eu tenho voltado lá no mesmo lugar e em outros lugares para estudar um pouquinho, principalmente em relação a datas, né? E aí acabei, digamos assim, idealizando, né, como você diz, essa contemplação dos vagalumes. Mas já era conhecido lá esse espaço? Conhecido por pessoas que moram lá, mas se você perguntasse para essas pessoas, elas não saberiam dizer, por exemplo, as datas. Uma vez por ano acontece isso mesmo. Então, eles sabiam. Então, há 6 anos, eu tenho voltado lá na região, identificado novas colônias, né, de vagalumes, com mais de 1 milhão de vagalumes, algumas colônias têm, e principalmente a melhor data, né, para contemplar esse fenômeno. E por quê? É uma data só no ano? Sim, a bioluminescência ela ocorre no início das chuvas, que coincide, né, com o início do mês de outubro. E o ápice é entre os dias 10 e 30 de outubro, mas em novembro também acontece. E por que outubro? Como é o processo dos vagalumes? Os vagalumes, eles vivem durante 2 anos na fase de larvas. E aí, em seguida, eles passam para a fase adulta ou alada, que é a fase da procriação, que vai durar em torno de 30 dias. E justamente essa fase alada, ela inicia no início das chuvas. E fica 30 dias só? Dura um pouco? Eles sobrevivem apenas por 30 dias, Sim. Mais ou menos. E por que eles brilham, Marco? Essa é uma pergunta que toda criança, durante as palestras que a gente dá, faz, né? Uma pergunta interessante. Eles brilham porque eles possuem 2 substâncias, a luciferase e a luciferina. Quando essas substâncias elas se juntam, elas produzem uma luz química, né? Que é a bioluminescência, é um fenômeno que é a capacidade de alguns seres vivos de produzirem luz fria e de forma orgânica. Mas tem uma função específica, essas luzes neles, nos vagalumes? 3 funções. A primeira é proteção, para afastar alguns predadores, né? Que ficam com medo daquela luminosidade. Muito forte. Exato. A segunda é alimentação. São mais de 2.000 espécies de vagalumes no mundo. Muita coisa. Muita coisa. E algumas dessas espécies, elas são devoradoras de outros vagalumes menores. Então, elas conseguem, com essa bioluminescência, esse padrão luminoso, eles simulam um padrão luminoso de uma espécie menor. E aí, essa espécie menor acha que é o sexo oposto da mesma espécie, se atrai, e aí o vagalume acaba devorando. E a terceira e principal função é a procriação. Então, os vagalumes, eles emitem essa luz para atrair o sexo oposto para o acasalamento. Agora eu percebo, quando eu era criança, quando eu era mais novinha, eu via muitos vagalumes, inclusive aqui em Brasília, e eu percebi que eles estão desaparecendo.
infelizmente, né? E o motivo desse desaparecimento é justamente a poluição luminosa, né? Como eu disse agora, eles se atraem pelo padrão luminoso do sexo oposto. Porém, se você tem luz no ambiente, dificulta essa comunicação, eles não se aproximam e a cada ano eles acabam se procriando menos. Por isso que na área rural, né, esse aumento, né, da população da área rural acaba trazendo luz, né, para as fazendas, para as chácaras, e essa luz realmente acabam contribuindo para a diminuição dos vagalumes. Aqui em Brasília se vê pouco. Muitas luzes aqui em Brasília, né? É possível, assim, em algumas áreas aqui, mais nas extremidades da cidade, você encontrar 1, 2 ou 3, né? Você se lembra, assim, na sua infância, de você ter visto vagalumes? Quantos vagalumes você viu? Na minha infância aqui eu vi alguns, sim. Agora, recente eu vi acho que foi mês passado, vi um. Pois é, então imagina lá na Chapada dos Veadeiros, nesse período, você vai conseguir contemplar mais de 1 milhão de vagalumes num mesmo lugar, né? Muito bonito. E é num local específico ou eles ficam em vários locais ali na Chapada? Existem alguns fatores que contribuem para que haja realmente uma colônia grande, né? Primeiro, tem que ter água próxima, um rio, uma lagoa. Segundo, o terreno, o solo, ele tem que estar úmido, né, para as larvas conseguirem sobreviver aí durante 2 anos. E terceiro, tem que haver árvores perto. Por quê? Os vagalumes, quando eles estão na fase alada, eles estão voando, né, eles não conseguem permanecer no ar se tiver chuva, né, se tiver vento forte ou muito frio. Então, nesse período, mais ou menos dos 30 dias, eles precisam de um lugar para se esconder, né, desses fenômenos naturais que poderiam até acabar com a vida deles mais precocemente. Então, eles precisam de árvores. Porque são muito frágeis. São muito frágeis, exato. E ele é um indicador, então, de saúde ambiental? A gente pode perceber que o local, o meio ambiente está mais saudável, mais propício? Com certeza. Os vagalumes, eles são bioindicadores de qualidade ambiental, né? Então, onde você consegue encontrar vagalumes, é sinal que a natureza ali, de certa forma, ela está preservada. Por exemplo, os vagalumes se alimentam de alguns pequenos insetos. E esses insetos, eles podem ser encontrados ali na água. Se a água estiver suja, é sobre a água, né? Se a água estiver poluída, não haverá esses insetos e eles não vão conseguir se alimentar. Eu percebo, quando eu era criança, minha mãe falava dos vagalumes e eu achava que era só uma luzinha. E aí eu peguei a luzinha, quando vi que era um insetinho, nossa, eu tomei um susto. E você falou que são 2.000 espécies de insetinhos? Exatamente, 2.000 espécies diferentes. Uhum. Os vagalumes, eles pertencem à família dos coleópteros, né? Que é um tipo de um besouro. Uhum. E essas luzes, muitas pessoas acham que as luzes, elas se localizam no bumbum, né? As crianças falam isso, mas não, ou nos olhos, não. Essas luzes, elas se localizam na parte dorsal, nas costas. Nas costas. Né? Geralmente, dependendo da espécie, mas geralmente são 2 luzes torácicas, da cor esverdeado, uhum, e uma luz no abdômen, né, mais amarelo ou alaranjado. E essa luz do abdômen, ela só acende quando ele estiver voando, quando ele estiver ali na árvore, aí só acende as 2 torácicas. Ai, que interessante. E Marco, eu gostaria de saber muito mais, mas vai ser daqui a pouquinho, porque a gente está chegando num breve intervalo aqui no nosso Papo Suprem, na União Planetária. Voltamos já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.
volta com o nosso segundo bloco do nosso Papo Suprem, um programa da TV Suprem. Estamos entrevistando hoje Marco Sérgio sobre a bioluminescência dos vagalumes na Chapada dos Veadeiros. Marco, retomando, seja mais uma vez muito bem-vindo. Grato. Essas luzes desses vagalumes, você falou que são duas substâncias. Exato, luciferase e luciferina. Elas também passam por estudos para outros fins? Sim, existem diversos estudos, né? Estudos aeroespaciais, estudos em análises clínicas, por exemplo, teste de HIV, eles utilizam essas substâncias. Existem também, elas são vendidas, sabe aquelas pulseiras que as crianças usam muito no carnaval? Que tipo neon? Isso, que você quebra a pulseira. Quando você quebra aquela pulseira, as duas substâncias estão lá dentro. Aí elas se misturam, a luciferase e a luciferina, e aí produzem uma luz. Também são utilizadas em lanternas que mergulhadores utilizam, né, noturnamente. Cavernas também? Cavernas também, exato. E outros tipos de estudos. Que bacana. Mas é natural? Vem retirado dos animais? Não. Essas substâncias, para uso comercial, elas são sintéticas, mesmo porque se você fosse utilizar as substâncias naturais, aí precisariam de 1 milhão de vagalumes, né, para produzir apenas 1 único grama de uma substância dessa. Me fez lembrar do carmim cochonilha, que é a mesma coisa, é um insetinho que produz uma substância vermelha e são necessários 1 milhão de insetos para produzir esse corante vermelho, que tem vários alimentos que a gente nem sabe que se alimenta desses insetos. Exatamente. E sobre o seu evento, Marco, você faz um evento para contemplar essa bioluminescência lá na Chapada dos Veadeiros em outubro. Fala um pouquinho desse evento, como surgiu essa ideia de fazer um evento? Sim, como eu disse, há 6 anos, né, eu comecei a estudar esses eventos. E aí, depois de estudar um pouquinho, eu acabei percebendo quais os períodos que seriam mais adequados para contemplar essa bioluminescência. Por exemplo, não deve haver luz no ambiente, não deve haver lua no céu. Então, entre 8 e 10 horas da noite é um momento ideal, desde que não tenha lua, né? E a partir da meia-noite, aí o fenômeno vai diminuindo, né? Então, com base nisso, eu acabei, em setembro, eu divulgo as datas em que a gente vai se reunir numa praça para eu dar uma palestra sobre as curiosidades que envolvem o fenômeno e, em seguida, eu levo o pessoal para campo, de forma voluntária. Então, nesse evento são essas duas atrações, a contemplação e a palestra. Exatamente. O que você fala na palestra? Você puxa para uma conservação do meio ambiente? Sim, mais ou menos o que eu falei hoje aqui, depende um pouco do público, né? Se tiver muitas crianças, eu acabo brincando um pouquinho com as crianças e respondo muitas perguntas. E, de forma geral, as informações que eu passo são as informações que eu estou passando hoje aqui para você. Agora, se é um local que indica saúde ambiental, algumas pessoas que estão indo contemplar esse evento, será que elas não podem prejudicar o ambiente ou você toma algumas medidas? Como é isso tudo? A gente tem uma preocupação, sim, né? São muitas colônias, porém eu escolho uma colônia específica em que não há necessidade dessas pessoas entrarem na área em que ocorre o fenômeno. Então a gente para o carro numa estrada de terra e ali mesmo da estrada de terra, né, eu peço para as pessoas desligarem celular, desligarem farol e tudo, né, mesmo porque dificultaria, né, a contemplação do fenômeno, porque a pupila ela precisa dilatar, né, ela não pode ter luz ali perto de você, você não pode olhar para o celular. Então ela precisa dilatar para facilitar a visualização, né, dos vagalumes. Então, nessa estrada de terra mesmo, a gente caminha, né, no silêncio, na escuridão, sem interferir muito com o meio ambiente. E o evento dura muito tempo? A palestra é no máximo 30 minutos
E quando a gente chega lá no evento, a gente caminha por aproximadamente de 500 metros a 1 quilômetro, mais ou menos, andando, porque são muitas colônias, uma atrás da outra, né? Depende do dia também, e dura em torno de 1 hora. E quanto tempo ou quantas pessoas participam do evento? A gente tenta limitar, né, até 30 pessoas. 30. 30. E elas saem mais conscientes? Sim, sim, principalmente por causa da palestra, né? Eu já ouvi frases muito interessantes, né? Do tipo uma mãe dizendo que estava lendo um livro que falava sobre os vagalumes e ela disse assim para a criança, nossa, aliás, ela pensou assim, né? E disse assim para mim, nossa, eu espero que quando o meu filho crescer, né, eu consiga ainda trazê-lo aqui, para que essa ideia sobre os vagalumes não fica só nos livros como um ser místico, né, e sim como um ser real. Então, isso cria, né, um pensamento, né, de preservação nas pessoas. Sim, desperta uma consciência para o meio ambiente, com certeza. É. E é um evento que você arrecada algum fundo para alguma instituição ou ajuda, ou é gratuito? Como é? O evento é gratuito, por enquanto, né? Porque esse ano, agora em outubro, que se aproxima, nós vamos exibir lá um documentário sobre o fenômeno e também sobre a natureza, de forma geral, sobre a preservação da natureza no Cerrado brasileiro, né? Especificamente na Chapada dos Veadeiros. Então, eu acredito que depois da exibição desse documentário, né, vai acabar atraindo mais pessoas. Aí a gente vai ter que repensar essa forma, né, para continuar com foco na preservação. E quem tiver interesse em participar desse evento, como é que a gente faz? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Qual é o seu? Marco Sérgio DF. E vem cá, só os vagalumes têm essa bioluminescência, essas luzes, ou existem outros espetáculos no mundo, ou outros insetos também com bastante luz? Sim, sim. Existem 4 grandes espetáculos assim, da natureza, né? Existem as manchas luminosas dos peixes no Mar Vermelho, as larvas nas cavernas luminosas de Waitomu, na Nova Zelândia, e a baía fosforescente de San Juan, em Porto Rico, além, evidentemente, né, da bioluminescência dos vagalumes no Cerrado brasileiro. Marco, que prazer conversar com você, muito obrigada, eu espero que quem esteja em casa também goste, que vá participar desse evento, em outubro todos os anos. Exatamente, entre os dias 10 e 30 de outubro. 10 e 30 de outubro. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Grata. E você que está aí de casa, não deixe de seguir nossa programação nas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.